Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Este capítulo, teologicamente, é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. É lá onde uma ovelha se perdeu, é lá onde uma mulher perdeu a dracma, é lá onde um filho se perdeu, mas todos que foram perdidos no capítulo de número 15 também foram achados, também se encontraram. Quem sabe você se encontra hoje aqui, quem sabe você veio para a igreja perdido em alguma área da sua vida, em algum setor da sua vida, perdido em algum momento da sua vida, mas deixa eu falar uma coisa boa para você. Hoje você veio aqui se encontrar, hoje você veio aqui ter um encontro com Jesus, e aquilo que estava perdido vai ser achado, recuperado, restituído. Quem sabe você perdeu a sua alegria, a sua paz, a sua vontade de sorrir, a sua vontade de cantar, mas aquilo que você perdeu, você vai encontrar hoje aqui nessa noite, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 15, quem encontrou diga amém. Eu vou ler apenas os dois primeiros versículos, haja vista o texto é grande, mas o versículo de número 1 de Lucas 15 diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Pode tomar o teu assento, glorificando ao Senhor, exaltando a Jesus. Amados, eu louvo a Deus por a palavra do Senhor ser tão acessível aqui aos nossos corações, ser tão acessível a nós. Hoje, esta igreja aqui, pode até estar com pouco número de pessoas, mas isso não é por falta de oportunidade das pessoas ouvirem. Isso não é por falta de convite, não é por isso ou nem por aquilo. Nós vemos tantas pessoas, se passarmos conforme eu vim para a igreja hoje, e passei pela Avenida Brasil, eu moro em Matupá, passei pela Avenida Brasil juntamente com o irmão Hélio, e os bares estavam lotados, as lanchonetes lotadas. Quem passa por esses prostíbulos aqui em algumas ruas, inclusive deste bairro, pode ver que está lotados. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui: vai chegar um dia, amados e queridos irmãos, que muitos vão querer vir para a igreja para cultuar, mas não vai poder, porque Deus vai tirar essa igreja da terra e vai levar para a glória, para adorar o santo e poderoso nome do Senhor lá. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, amados: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. O tempo de encontrar o Senhor, de buscar enquanto se pode achar, o tempo é este. O tempo em que Deus está perto, o tempo é esse. Tanto que a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estarei eu presente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus está sentado nesse banco aí do seu lado, com a mão estendida sobre a sua cabeça, dizendo: filho, hoje eu vou mudar a tua vida, vou mudar a tua história, eu vou te abençoar. Deus está perto de você e vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E diante desse texto, a qual eu acabei de ler aqui, amados, Jesus ele estava em uma determinada cidade, em um determinado lugar, e ele estava fazendo aquilo pela qual ele foi designado a fazer. Ele estava fazendo aquilo pela qual ele foi separado fazer. Jesus ele desceu do céu, deixou de ser Deus, e o Verbo vivo se fez carne,
e habitou entre nós, e o Verbo vivo se fez carne. Acabou não, só deu uma caída, né? E habitou entre nós para anunciar a chegada do reino de Deus. E para servir de sacrifício, ele precisou morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Anunciou: eis que é chegado o reino de Deus. Se arrependei-vos dos vossos pecados, e participei-vos das bodas que está preparado para vós. E Jesus, ele tinha uma palavra que fazia qualquer pessoa, repito, Jesus, ele tinha uma palavra que fazia qualquer pessoa parar para ficar ouvindo. A palavra que Jesus ministrava, amados, eu já vi muito pregador bom. Eu gosto de ouvir pregador. Eu gosto de ouvir os pastores, aqueles pastores, né? Você que é crente, é cristão, está aqui hoje, com certeza tem alguém que você gosta de ouvir ele pregar. Eu não sei se é o Feliciano, se é o Abílio Santana, se é o Malafaia, não sei quem é, mas tem alguém que você gosta de ouvir pregar, não tem? Aquele pregador que prega e você sente ali maravilhoso com a palavra que ele prega, que você gosta de ouvir. Quando alguém pergunta para você, qual o pregador que você gosta de ouvir? Logo vem um nome na cabeça, ó, Cláudio Duarte, né? Feliciano, são nomes aqui que eu estou citando, dos quais eu gosto de ouvir. Mas agora imagine aqueles que tiveram oportunidade de ouvir o próprio Jesus pregando. É bom ouvir um desses homens que eu acabei de citar pregar? Já tive a oportunidade de assistir um culto a qual o Feliciano esteve ministrando. O homem tem uma palavra maravilhosa, uma retórica, uma homilética incrível, que você fica pasmo de ver ele ministrando. Mas agora imagine você ter a oportunidade de ver o próprio Cristo ministrando. E quando Jesus ministrava, ele não chamava a atenção dos religiosos da época, mas chamava a atenção dos pecadores. Os pecadores paravam para ouvir a palavra que ele tinha para ministrar, porque a palavra que os religiosos da época tinham para pregar confrontava os pecadores. A palavra é essa: você vai queimar no inferno. Se o teu pecado vai te levar para o inferno, o teu pecado vai te levar para o inferno. E a mensagem pregada pelos religiosos era essa. Não tinha uma palavra de arrependimento, não tinha uma palavra de renúncia, não tinha uma palavra dizendo que aqueles pecadores tinham uma oportunidade de herdar o reino dos céus. E quando Jesus chegou pregando, ele chegou pregando uma mensagem diferente. Jesus chegou pregando uma mensagem dizendo: olha, se convertei-vos, porque Deus tem preparado para vós uma morada celestial. Jesus pregando uma mensagem de arrependimento. Jesus chegou pregando uma mensagem dizendo: olha, o Pai ama vocês, vinde benditos de meu Pai para o reino que eu tenho vos preparado. E quando Jesus chegou pregando aquela mensagem maravilhosa para os pecadores, cativou a atenção dos pecadores. E quando eu falo pecadores, amados, ali tinha o ladrão, ali tinha o homicida, ali tinha o adúltero, ali tinha toda classe de pecadores reunidos que paravam para ouvir Jesus pregar. E quando eles paravam para ouvir Jesus pregando, os fariseus, que eram os religiosos da época, ficaram pasmo de ver Jesus dos pecadores. E no versículo de número 2 que eu li, a palavra do Senhor diz que os religiosos, os fariseus, os escribas murmuravam. O que é murmurar? É uma reclamação continuada. Lá no Maranhão a gente chama de resmungar, né? Você já viu alguém resmungando na tua frente, perto de você? Não é chato você conviver com alguém que só resmunga, que só reclama, que só fala mal, que só fica resmungando? É murmuração.
E os fariseus ali murmurando, resmungando. E Jesus pegou e entrou na história e falou assim: olha, eu vou contar uma história para vocês, que a partir dessa história, a mentalidade de vocês só não vai mudar se vocês não quiserem. Eu vou contar uma história para vocês que vocês só vão continuar aí nessa bolinha fechada de santidade de vocês se vocês quiserem. E Jesus começou contando uma parábola, uma história pela qual Jesus falou: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, quantas ovelhas eu disse? 100. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e uma das vossas ovelhas se perde, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontrar a ovelha, pega a ovelha, coloca sobre os ombros, cuida das feridas, leva a ovelha para casa e quando chega, convida os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Por que que Jesus contou essa parábola? Por quê? Porque aquela ovelha que se perdeu do rebanho, ela é tão mais importante do que as outras 99 que ficaram no aprisco. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Ontem eu preguei, amados, aqui na igreja, dizendo que não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, vestir um terno bonito, ter um cabelo grande, andar rodando santidade e não colocar a palavra de Deus no coração, não viver a palavra de Deus de verdade. Deixa eu dizer uma coisa, para Deus, estas pessoas que estão aí nos bares onde eu passei, essas pessoas que estão aí nesses prostíbulos, são tão importantes como você que também está hoje aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Essas pessoas hoje estão lá, quem sabe outrora já estiveram aqui dentro da igreja, e hoje são como ovelhas perdidas, que estão lá na prostituição, no adultério, estão lá no álcool, na bebida, na cerveja, no uísque, no cigarro, na droga, na prostituição. Mas deixa eu falar uma coisa, eis que Deus está levantando homens e mulheres para ir lá onde estas ovelhas estão perdidas. Vão pegar essas ovelhas, vão colocá-las nos ombros, vão trazer para dentro da casa do Senhor, e quando chegar aqui, vai ter uma festa na igreja, e também vai ter uma festa no céu, porque a ovelha que se perdeu, ela vai voltar para casa. A ovelha que se perdeu, ela vai voltar para casa e vai voltar a adorar, vai voltar a cantar, vai voltar a glorificar, vai voltar a exaltar, porque a ovelha é perdida, mas ela também é importante para o nome do Senhor Jesus. Mas para o religioso não. Por isso que nós devemos, amados e queridos irmãos, somos cristãos, servos de Deus, não precisamos andar por aí arrotando santidade, esbanjando: não, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do sei do que, eu tenho uma credencial de obreiro, eu sou formado em teologia. Não tem necessidade disso. A palavra do Senhor diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e queridos irmãos, para você entrar no reino de Deus é necessário entender esta palavra. Creia em Cristo Jesus. Esqueça que você é da Assembleia, esqueça que você tem curso teológico, esqueça que tem credencial, esqueça disso, mas viva a palavra, se alimente da palavra, busque a palavra, caminhe na palavra, e você vai ver Deus abençoando a tua vida, e você vai olhar para as ovelhas perdidas e entender a necessidade delas também serem alcançadas pela palavra que um dia você também foi alcançado.
Jesus confrontou agora os religiosos da época, dizendo: olha, ouçam, haverá alegria no céu, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por isso que eu sempre prego, amados e queridos irmãos, dizendo: a igreja, ela precisa ser um hospital, de portas abertas para receber pessoas feridas, machucadas, destruídas. Quantas pessoas estão lá, amados, no mundo, da porta para fora, aflitas, destruídas, necessitando de um remédio, necessitando de uma cura. E quando eu falo cura, não é só física não, mas é interior, uma cura espiritual, porque tem pessoas que estão vidas que interiormente estão doentes por dentro. É tanta tristeza, é tanta angústia, é tanta depressão. E quando essas pessoas elas vêm para a igreja, ela vem em busca de uma solução para aquilo que não está dando certo na sua vida. Ela vem em busca de uma cura interior. Ela vem em busca de respostas para aquilo que não está batendo na vida dela. Infelizmente, em muitos lugares, essas pessoas não estão sendo bem recebidas, porque quando ela entra dentro da igreja, em vez dos irmãos olharem para ela como um ferido que necessita de cura, olham para a roupa dela, olham para a tatuagem que ela tem no corpo, olha para a maquiagem dela, olha para o brinco dela, olha para o cabelo dela, olha para a maneira com que ela está vestida, olha para a maneira com que ela fala, olha para a maneira com que ela anda. Não devemos olhar para a aparência, porque nem Deus, amados, olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Que possamos receber essas pessoas como ovelhas perdidas que querem voltar para a casa do Pai e querem ser alcançadas pela graça divina da salvação transformadora. Uma vez, Jesus também estava pregando uma palavra, ministrando uma palavra, quando de repente chega os religiosos da época, que foi quem mais deu trabalho para Jesus na época, amados, foram os religiosos, que guardavam a palavra, que guardavam o sábado, que guardavam os mandamentos, que diziam: eu sou, eu posso, eu faço. Eram os que mais atrapalharam o ministério de Jesus. E um dia, eles levaram até Jesus uma mulher que havia acabado de ser pega no ato do adultério. E levaram aquela mulher até Jesus. Agora imagina a vergonha que aquela mulher não havia passado, por causa do seu pecado, exposto perante a sociedade inteira. Levaram ela até Jesus envergonhada, banida da sociedade, ferida emocionalmente, moralmente, quem sabe até mesmo fisicamente ela não já devia ter sido agredida. E lançaram ela aos pés de Jesus e falaram: olha aí, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés diz que uma pessoa pega em ato de adultério precisa ser apedrejada. E colocaram ela nos pés de Jesus. Eu fico até agora pensando, mas por que não levaram o cabra também? Levaram só a mulher. A mulher teve que pagar o pato sozinha. Mas enfim, isso é história para uma outra pregação. Mas colocaram ela lá e falaram: e agora, Jesus, o que você vai fazer? E Jesus pegou, se abaixou e começou a escrever no chão. O que Jesus estava escrevendo no chão, amados, até hoje eu queria saber, porque nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João conseguiu detalhar o que Jesus estava escrevendo ali no chão. Mas quem sabe Jesus não estava escrevendo o nome do fulano, 2 pontos, e o pecado que ele fez. O nome do ciclano, 2 pontos, e o pecado também que ele fez.
o nome do Deltrano, 2 pontos, e o pecado também que ele fez. Aí de repente Jesus se levanta, olha para a mulher, olha para a multidão e falou: tá, tem que apedrejar, então tá bom. Agora quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. De repente, amados e queridos irmãos, os acusadores daquela mulher abaixaram as vossas cabeças, soltaram as suas pedras e foram embora, porque foram confrontados com a verdade. Porque quem, amados, dentre nós aqui não tem pecado? Todos nós temos, quem sabe já pecamos várias vezes nos dias de hoje, por isso não temos o poder e a autoridade para julgar e apontar o pecado de ninguém, amados. Jesus olhou para a mulher e falou: filha, cadê os teus acusadores? Não vejo ninguém, agora vai, filha, e não peques mais. E eu vejo, amados, que nos dias de hoje, se a gente for parar para olhar para o pecado das pessoas, amados, a gente não vive, porque a gente vai encontrar, quem procura vai encontrar. Se você parar para caçar pecado no Fernando, vai encontrar, no Hélito vai encontrar, na irmã Mário vai encontrar, no Marcos vai encontrar, em mim principalmente vai encontrar. Anda comigo durante um dia para você ver quantas vezes que eu falho, quantas vezes que eu erro, quantas vezes que eu cometo falhas. Então, se você parar para ficar olhando o erro dos outros, o pecado dos outros, a gente não vai para lugar nenhum. O negócio é a gente olhar para Jesus, focar em Jesus, viver Jesus e esquecer a vida e o pecado dos irmãos. A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Paulo disse: examinai o homem a si mesmo, e assim comai deste pão e beber deste cálice. Viver a nossa vida com Cristo, caminhando, confiando na nossa vida com Jesus. E Jesus continuou a pregação e começou a falar de uma mulher, dizendo assim: olha, na continuação: ou qual uma mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e quando acha, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Dracma, amados, isso aqui, eu tenho até uma no bolso, uma moeda. Dracma é uma moeda que no costume judaico da época, uma mulher, quando ela noivava, ela recebia um colar com 10 dracmas, ou seja, com 10 moedas. Não me pergunte se era de ouro, se era de prata, do que era, mas eu sei que eram moedas. E esse colar, ela colocava sobre a cabeça. As 10 dracmas ficavam sobre a sua cabeça. Enquanto ela estava noiva, era como se fosse uma aliança. Ela não podia perder aquilo. O noivado de antigamente era diferente dos dias de hoje. Os casamentos de antigamente eram arranjados. O pai do noivo conversava com o pai da noiva: vamos casar nossos filhos? Vamos. E eles se viam uma vez, que era na ocasião do noivado, aonde faziam ali uma confraternização familiar. O noivo dava para a noiva este colar com as 10 dracmas, colocava sobre a sua cabeça, e depois disso, ele ia ver se beijar e se amassar e se esfregar. Não tinha esse negócio nos dias de hoje, não. Depois de um ano, eles iam se ver novamente, já na ocasião do casamento. E aquele colar de dracmas que ele dava, que o noivo dava para a noiva, era um sinal de fidelidade. Ela tinha que zelar daquilo. Ela tinha que cuidar daquilo, ela tinha que cuidar a todo custo, aquilo era a vida dela. Se ela perdesse o colar, era um sinônimo de infidelidade para com o noivo. Por isso que por um motivo ou outro, ela estava em casa, não sei se foi a vassoura que enroscou, sei lá o que foi, mas ela perdeu uma dracma. Se ela perdeu uma dracma, aí agora ela se preocupou: meu Deus, o noivo vai chegar,
vai me ver sem a dracma, vai pensar que eu fui infiel para com ele, eu vou procurar. E quando ela começa a procurar, diz a palavra do Senhor que ela precisou acender a candeia. O que é a candeia? Não é uma espécie de uma lamparina? Quem aqui é do tempo da lamparina? Quem aqui já usou aquela lamparina, né, antiga? A casa, olha lá, a irmã já usou. A casa ficava com cheiro de querosene, né? Era bom que espantava os mosquitos, mas enfim, naquele tempo não tinha eletricidade. Para acender a casa precisava acender a lamparina, a candeia. Ela acendeu a lamparina, procurou com diligência, varreu a casa, tirou a sujeira de dentro, mas procurou até encontrar. E quando ela encontrou, convocou as amigas, fizeram um chá de mulher. Só as mulheres, quem aqui já foi no chá de mulher? Fizeram um chá das mulheres, não é aquele chá que as irmãs fazem que os homens não podem ir? Eita, os homens ficam tudo curiosos para saber o que as mulheres ficam falando lá, né? Espero que não fique falando mal dos maridos. Não falando, tá bom demais. Mas enfim, fez um chá com as amigas e todo mundo se alegrou, ficou feliz, porque ela encontrou a dracma que havia perdido. Dracma, algo de valor. E quantos de nós, amados e queridos irmãos, não acabaram perdendo os valores cristãos no meio do caminho? Não acabaram perdendo o caráter cristão no meio do caminho? Que são coisas valiosas que nós temos, o nosso caráter, que não devemos negociar. Infelizmente muitos perderam, negociaram o caráter cristão e perderam. E muitos estão até mesmo dentro das igrejas, pregando em cima dos púlpitos, mas já perderam aquilo de mais valioso que tinha, que é o brilho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o caráter genuíno cristão. Mas ainda há esperança. Basta acender a candeia, a lamparina, que é buscar a luz do Espírito Santo. E quando nós buscamos a luz do Espírito Santo, Ele nos leva a reconhecer o nosso pecado, a nossa falha, nos leva a nos enxergar. Não chega um ponto onde a gente se enxerga e fala assim: olha, eu preciso mudar, eu preciso me corrigir, eu preciso ser diferente. Eu preciso de parar de fazer tal coisa, eu preciso parar, mudar esses hábitos, mudar esses costumes, eu preciso andar conforme a palavra, eu vou mudar. O que é isso? Conversão, é se converter, deixar de ir pelo caminho errado e ir pelo caminho certo, deixar de ir pelo caminho da mentira e ir pelo caminho da verdade, deixar de ir pelo caminho do mundo e ir pelo caminho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esses valores, amados, não podem ser negociados. Precisamos ser crente de verdade, viver a palavra genuinamente. Essa história de viver em cima do muro, amados e queridos irmãos, isto é coisa para quem não está nem aí para a salvação. Não tem o tal do crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo? Ou estamos servindo a Deus de verdade, ou não estamos. Ou estamos vivendo o Evangelho, ou não estamos. Precisamos focar no foco que é Cristo, que é a cruz, que é a palavra, que é a salvação, e deixarmos os embaraços deste mundo de lado. E por último, para encerrarmos a nossa mensagem, Jesus terminou concluindo a história de uma família, que outrora era uma família unida, era uma família abençoada. Era uma família abençoada. Até que num determinado dia, não sei se por influência de outras pessoas, influência de amigos, o jovem chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da minha herança, que eu vou embora,
desta casa, não quero mais conviver com esta família, dai-me a minha parte daquilo que é de direito. Só que para entender isso, esse jovem avançou algumas etapas, porque a herança a gente se obtém logo após o óbito do pai, da mãe, do familiar, do responsável. Esse jovem era como se ele tivesse chegado para o pai e falou: pai, para mim o senhor morreu, dá a minha parte da herança que eu vou embora. Aquilo com certeza feriu aquele homem por dentro, mas o homem resolveu fazer aquilo que o jovem havia proposto, dividiu a sua fazenda, deu a parte do jovem em dinheiro, e diz a palavra do Senhor que aquele jovem foi para uma terra longínqua, um lugar muito longe, muito distante, muito afastado da onde ele havia convivido. E quando ele chegou lá naquele lugar, diz a palavra do Senhor que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma dissoluta, gastando dinheiro com orgia, gastando dinheiro com prostituição, gastando dinheiro com festas, gastando dinheiro com bebida, gastando dinheiro com tudo que não presta. E todos nós sabemos que todo dinheiro mal administrado, um dia ele acaba. Todo dinheiro mal administrado, um dia ele acaba. E quando chegou o dia em que o dinheiro dele acabou, quem sabe ele tentou, quando viu que o dinheiro estava acabando, tentou recorrer aos amigos que ele havia pagado bebida, que ele havia bancado a festa, que ele havia convidado para sair, e nessas horas os seus amigos o abandonaram, viraram as costas. Porque muitos amigos do mundo que nós conhecemos só estão do nosso lado quando a gente tem para oferecer. A partir do momento que você não tem mais o que oferecer, não é mais seu amigo, virou as costas. Tem gente que fala para você: ó, precisar de mim, eu estou aí. Mentira, você precisa, você vai atrás, esquece, não é mais seu amigo. E aquele jovem acabou o dinheiro e agora ele precisou trabalhar. E como era filhinho de papai, em casa tinha tudo na boca, tinha tudo do bom e do melhor, não sabia trabalhar em nada, não tinha experiência de muita coisa, o único serviço que lhe restou para fazer, cuidar de porco. Não desmerecendo o trabalho do Fernando, que eu sei que ele cuida de porco também, não cuida mais, acabou os porcos. Não desmerecendo o trabalho de quem cuida com porco aqui, mas o único trabalho que sobrou para o jovem fazer foi cuidar de porco. E ele cuidando dos porcos, um dia ele sentiu fome, e quando ele sentiu fome, diz a palavra que ele desejou comer a comida dos porcos. Já imaginou? Quem cuidou de porco sabe que porco come o quê? Lavagem, resto de comida. E o jovem passou por uma situação assim que ele desejou comer, e quando ele foi para comer a comida dos porcos, alguém o repreendeu, dizendo: ó, você não pode comer disso aí não é para comer. Pensa numa vida que ele sofreu, até que chegou um momento aonde, é uma coisa que eu sempre falo, amados, o plantio, ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, e nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Quando nós fazemos aquilo que é certo, vamos colher o bem, vamos colher coisas boas. Agora, quando nós erramos, quando nós pecamos, as consequências disso também vai chegar. A colheita do pecado também chega, uma hora chega, a conta vai chegar para todo mundo. A conta chega daquilo que nós fazemos, e a conta daquele jovem um dia chegou, até que ele reconheceu, olhou e falou assim: olha, na situação que eu estou vivendo, até os empregados de meu pai estão levando uma vida melhor do que eu estou vivendo.
Diz a palavra do Senhor que ele disse assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, permita-me que seja apenas um de seus empregados. E esse jovem foi ensaiando, foi indo de volta para casa, ensaiando o que ele iria falar. E quando ele chega, diz a palavra do Senhor, que de longe o pai avistou o jovem chegando. E quando o jovem havia chegado, o pai foi de longe, correu, diz a palavra do Senhor, que o pai o abraçou, que o pai chorou, que o pai se alegrou, que o pai ficou feliz, que o pai, quando viu ele descalço, mal vestido, sujo, olhou para ele e falou: filho, eu vou mandar você tomar um banho, vou mandar colocar calçados novos nos teus pés, vou dar uma roupa nova para você vestir, vou colocar um anel no seu dedo, vou fazer uma festa, vou mandar matar o bezerro cevado, vou convidar todos os empregados e a vizinhança inteira e vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, o meu filho que estava perdido voltou para casa. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. A atitude daquele pai foi surpreendente, uma atitude louvável, amados e queridos irmãos, que nós precisamos ter para com aqueles que estão lá perdidos, afastados do caminho do Senhor, distantes de Deus, distantes da sua obra, pessoas que outrora um dia estiveram aqui na mesma posição que eu estou, e hoje estão lá bebendo, fumando, se prostituindo, que hoje estão lá no mundo do pecado. Que nós possamos, quando estas pessoas retornarem para dentro desta casa, vamos abraçá-las, vamos dizer para elas: Jesus te ama e tem uma grande obra para fazer na sua vida. Vamos dizer para elas: Jesus te ama e quer te usar novamente. Jesus te ama e quer te usar no louvor, quer te usar na palavra, quer te usar para ganhar vidas, para restaurar vidas, quer fazer uma obra na sua vida. E vamos se alegrar pela vida daqueles que retornam para o caminho